Para as condições brasileiras, eu sou oficialmente velho. Eu não quero, porém, entender o ser velho meramente na ótica da biologia. Mas a velhice é muito mais que a sua dimensão biológica. É a última etapa da vida, a chance derradeira que a vida nos oferece para continuar a crescer, chegar a madurar e, por fim, acabar de nascer. Leonardo Boff, teólogo. Os números do IBGE mostram que o brasileiro está vivendo mais. De 1980 até 2014, a expectativa de vida passou de 62,5 anos para 74,9 anos. O aumento foi maior entre as mulheres, que viram sua esperança de vida ao nascer aumentar de 65,7 para 78,6, um aumento de quase 13 anos. Para os homens, a variação foi um pouco menor. Passou de 59,6 para 71,3, ou seja, 11,7 anos a mais. O interessante é que o Brasil ele começou a passar por esse processo, em termos comparativos, né, com outros países, muito tarde, né? Tem países que começaram isso ainda no século XIX. E aí a redução, né, do número de filhos por mulher foi muito acelerada, foi muito rápida, né? A fecundidade caiu em poucos anos de forma muito acentuada. E isso faz com que esse processo de envelhecimento seja extremamente acelerado. Então nós estamos passando por uma transformação radical e rápida da cara da nossa população. O aspecto positivo, né, porque foi um desejo da sociedade. Né? A população envelheceu por quê? Primeiro porque a fecundidade caiu muito. Caiu porque a sociedade desejou. Né? Desejou ter menos filhos. E também porque as pessoas estão vivendo mais. Também é um desejo da sociedade. Por volta de 1900, a esperança de vida ao nascer era de 30 anos, significa que dificilmente um pai vai conhecer o seu neto. No final do século XX, ela estava perto de 70, o que significa que um pai provavelmente vai conhecer o seu bisneto. Em meus jovens anos, eu escrevi em algum lugar: primeiro, nós vivemos a nossa juventude, e em seguida, a nossa juventude vive em nós. Lu Andréa Salomé, intelectual. Aquele que vê o mundo aos 50 anos da mesma forma que via aos 20, desperdiçou 30 anos da sua vida. Muhammad Ali, campeão mundial de pesos pesados. Uma população mais envelhecida provoca outras mudanças, principalmente relacionadas ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que a força de trabalho mais madura se torna mais numerosa, na prática ela diminui. O desafio seria como é que você vai compensar, né, essa diminuição dos entrantes no mercado de trabalho e essa força de trabalho mais velha. E o primeiro impacto, né, a primeira coisa que vem à mente é que é preciso de manter esse trabalhador nativo mais tempo possível. Claro que a idade trabalha contra, né? O trabalhador mais velho tem menos força física, ele tem mais taxas de abstencionismo por conta de morbidade, tem mais dificuldade de acompanhar as mudanças tecnológicas. Isso gera uma série de preconceitos em relação aos empregadores de absorver essa mão de obra. A primeira ideia que vem à mente é: vamos adiar a idade mínima para aposentar. Tá bom. Mas não adianta fazer isso, apenas fazer isso, porque se não reduzir o preconceito, né, você vai ter um número crescente de pessoas, um número elevado de pessoas que vão estar nem trabalhando e nem aposentados, né? Porque se você pode adiar a idade de aposentar e essas pessoas que não têm um histórico de contribuição que lhes permita aposentar podem ficar desempregadas. Então, a gente já está observando um crescimento dos nenéns maduros, que são homens maiores de 50 anos que não trabalham nem são aposentados. Então, em vez de você resolver um problema fiscal, por exemplo, da Previdência, você pode até resolver, mas você cria outro.
De acordo com a pesquisa de Ana Amélia, o número de homens com mais de 50 anos que não trabalham e que também não são aposentados aumentou cerca de 4 vezes nos últimos 20 anos. Passou de pouco mais de 300 mil para mais de 1.400.000. Pode ser que esteja até havendo uma mudança aí nas relações de gêneros, porque 75% desses homens nenéns, eles são sustentados pelas esposas. Agora, 25% pelos pais idosos. E quando esses pais morrerem, essa pensão, esses pais idosos vivem de aposentadoria ou de pensão, essa pensão vai embora com os pais. Aí esse indivíduo já está mais velho, mais longe do mercado de trabalho, ou seja, com mais dificuldade para voltar, porque fica mais tempo afastado, né? Então isso pode criar realmente um problema social. Consolo-me comprovando que em todos esses anos caíram muitos dos meus cabelos, mas nenhuma das minhas ideias. O que é uma alegria quando eu penso em todos esses arrependidos que andam por aí. Eduardo Galeano, escritor. Com o tempo adquire-se a certeza de que nada vale muito a pena e que a suprema conquista da idade é poder chamar desânimo de sabedoria. Luiz Fernando Veríssimo, escritor. O Brasil tem que incorporar na sua agenda de prioridades, né, a questão do envelhecimento. E é complicado, né, porque nós somos um país que tem tantas necessidades sociais não resolvidas, né, e se adiciona uma nova necessidade, que é do envelhecimento, então vai ter que ser uma decisão política, né? O processo em si, né, ele apenas gera oportunidades e desafios. Ele não determina por si só o que vai acontecer no futuro, certo? Mas, obviamente, uma redução do número de crianças vai reduzir pressão sobre, por exemplo, o sistema escolar, né? E a redução do número de jovens pode reduzir uma pressão sobre a entrada no mercado de trabalho. Por outro lado, o aumento da proporção dos idosos vai estar relacionado à pressão sobre os sistemas de saúde, né, no nível agregado, previdência social, mas por si só também não quer dizer que a gente vai, que esses sistemas não vão funcionar, né? O que a gente tem é que acompanhar as oportunidades e os desafios que esse processo gera. Então, é preciso pensar em reduzir o preconceito, né? Para isso, você precisa de políticas de saúde ocupacional para evitar taxas de morbidade elevadas. Precisa de capacitação continuada para que esses indivíduos possam acompanhar as mudanças tecnológicas. A sociedade toda, né, tem que se movimentar, né, para esse novo cenário demográfico. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer.